Com relação ao inimigo das nossas almas, o Senhor também trouxe uma resolução. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando li esse texto, eu vi que o diabo foi expulso do céu e agora estava sendo expulso do mundo na cruz. Na cruz. Ele disse: está na hora do príncipe deste mundo ser expulso. Jesus não só resolveu o nosso problema com Deus com relação ao pecado, mas ele resolveu um problema com o diabo. Porque o diabo detinha as chaves da morte e do inferno. O diabo aterrorizava homens e mulheres impiedosamente. O diabo, ele barrou Paulo no caminho em 1 Tessalonicenses 2,18. Quando Paulo foi ter com a igreja, ele disse que, olha, o Satanás nos barrou no caminho, Paulo não pôde ter com a igreja. Vai dizer em Tiago 4,7 que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em 2 Coríntios 11,14 vai dizer que ele se transforma em anjo de luz. Ele se transforma para poder nos tentar e nos destruir. Ele vai dizer em Coríntios que ele tenta sexualmente o cônjuge, daqueles que se separam, que se abstêm sexualmente por muito tempo. Ele diz que o diabo vai tentar esse cônjuge, que vocês podem se abster sexualmente para se dedicar à oração, mas não por muito tempo, para que Satanás não vos tente. Satanás, Paulo discorre praticamente o capítulo 6 de Efésios para falar de suas armaduras, para falar dos seus ataques, dos seus dardos inflamados. Paulo, quando estava para morrer, lá em 1 Timóteo no capítulo 4, ele vai dar uma declaração dizendo assim: eu sei que estou sendo entregue como oferta de libação e que a minha hora é chegada, mas o meu Deus me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Paulo tinha uma consciência de que o maligno não tinha autoridade sobre a vida dele, porque o seu escrito de dívida havia cancelado, porque ele disse: não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque no Salmo 91 vai dizer assim: porque aquele que se apegou a mim com amor, eu o livrarei, eu o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Como nós poderemos ser salvos? Primeiro, o Senhor cancelou a nossa dívida com o pecado, satisfazendo a ira de Deus, recebendo no seu corpo a justiça de Deus, a ira de Deus sobre ele, porque ele foi moído e traspassado por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Foi lido aqui nesta noite. Então, algo mais dramático vai acontecer no versículo 15 do capítulo 2. E despojando os principados e as potestades. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem que a igreja conhecia muito bem. Quando um general romano saía para a guerra, para a batalha, para poder lutar contra reis, príncipes, ele saía para esta batalha, e quando ele vencia o inimigo, ele voltava com os espólios e com os despojos que ele conseguia, chamado de o triunfo romano. Você pode pesquisar sobre isso. O triunfo romano é quando o general, montado em seu cavalo, vindo da batalha, pelas ruas de Roma, celebrando a sua vitória. E ele vinha muitas vezes com escravos, subjugados, espólios, ouros, crianças,
posse da terra, e saía sendo ovacionado pelas ruas de Roma, porque se tornara vencedor. Isso chama-se o triunfo romano. E o texto está dizendo que Jesus despojou os principados e as potestades. Porque no capítulo 1 dessa mesma carta, no versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus foi lá como este grande general imponente. Foi lá no terreno do inimigo, vencendo, porque nesse mesmo capítulo 1 diz que Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Nós estamos falando de um grande general que pegou o inimigo e deixou-o desnudo, que venceu o inimigo, mas não somente isso, e as potestades publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. O inimigo, para ser expulso, se confirma nessa passagem aqui. Muitas vezes o general pegava a cabeça do príncipe, montado em seu cavalo, galopando com toda a maestria que ele poderia, e saía mostrando para Roma que ele fora o vencedor da batalha. Paulo está dizendo que Jesus despojou principados e potestades, que Ele aniquilou Satanás, e que se nós olharmos para trás, há mais de 2000 anos, nós podemos olhar e ver esta cena: Jesus como um grande Senhor, com os espólios, sendo ovacionado, com a cabeça do inimigo, do príncipe deste mundo em suas mãos, e ele vai marchando triunfantemente. Não é à toa que João o descreve que quando ele vier na sua segunda vinda, ele vem montado em um cavalo branco, e na sua coxa estará escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque ele já cumpriu plenamente a aniquilação de Satanás e os expôs publicamente. Todos podiam ver a cabeça do príncipe está. Porque o grande general, o Senhor dos exércitos, marcha vitoriosamente. Porque ele disse que na cruz expulsaria o príncipe desse mundo. Um dia Satanás fora expulso do céu, agora em Cristo Jesus ele foi expulso do mundo. Que Jesus extraordinário. Que Jesus extraordinário. Olhe para trás e veja que a vitória que o Senhor te deu e me deu são indizíveis e impagáveis. E nós deveríamos e poderíamos fazer é levantar dos nossos bancos, jogar nossas faces no chão e dizer: a Ele a honra, a Ele a glória, general perfeito. Por que você está com medo? Por que o terror noturno ainda te perturba? Por que tanto remédio? Por que tanta angústia? Por que tanto desespero nessa alma? Por que tanta oscilação? Primeiro, se você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você descansará. Isso não é uma utopia. Essa palavra está firmada nos céus. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Se a gente olha para trás, para 2000 anos atrás, a gente vê o Santíssimo General, o Senhor dos Exércitos, vencedor, triunfante, com os espólios, com o inimigo despojado,
e vencido. Se a gente olha para o futuro, que está escrito que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás sobre os vossos pés. A promessa do Salmo 91:13, me parece que Paulo está lendo e foi inspirado pelo mesmo texto. Cristo que esmagará a Satanás quando ele for lançado no lago de fogo, enxofre. Meu irmão, minha irmã, o Senhor cancelou o nosso escrito de dívida. O Senhor começou uma obra na nossa vida. A verdade é, se você não está em Cristo, se eu não estiver em Cristo, corremos seríssimos perigos. Este impiedoso ser, um dia, pediu a Jesus para cirandar a vida do apóstolo Pedro. E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás me pediu para cirandar contigo, para te moer como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti. Meu irmão, contra o diabo não tem um bom aqui. Jesus venceu o diabo. Na tentação como um homem. Na cruz como um Deus. E vai pisá-lo como um rei. Porque esse é Jesus, o Cristo. Mas é só para o que habita. É para aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que urge que nos convertamos ao Senhor. Se você não for convertido, na carta aos Colossenses, ele vai dizer assim: porque a nossa vida, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus, nas regiões celestiais. Aqueles que têm a vida oculta em Deus, como João vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O nascido de Deus, somos tentados, somos afrontados, somos perturbados, como foi lido. Mas tocar para a destruição, não. Tocar para acabar com a nossa vida, não. Porque o general, o Senhor, já o aniquilou na cruz. Os nascidos de Deus, o maligno não toca. Somos uma igreja triunfante por causa de Cristo. Jesus pagou o preço necessário pelo pecado e subjugou o diabo. E em breve o Deus de paz, muita gente perturbada nessa noite. Porque o diabo, eu vejo o diabo, porque eu vejo demônios, porque eu vejo Satanás. Pare com isso. Veja o Senhor montado no seu cavalo, reinando soberanamente. Tu pisarás a serpente, tu pisarás a áspide, tu pisarás o dragão, tu serás vencedor por meio de Jesus. Não é por meio de um movimento humano. Nós somos vencedores pela autoridade que foi dada. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Não resta autoridade nenhuma. Satanás está aniquilado na vida do crente nascido de novo.